Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos os seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sois da família de Deus. Amados irmãos e irmãs, que celebram conosco esta Santa Missa através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui na Capela da Casa de Nazaré, você que medita conosco a Palavra de Deus diariamente através do canal Meditando a Palavra. Hoje, nesta terça-feira, dia 28 de outubro, a Igreja nos convida a celebrar esta grande festa destes dois santos apóstolos, um menos conhecido, mas não é por isso que é menos importante, São Simão, chamado Zelota, e São Judas Tadeu, que é um santo apóstolo de muita devoção entre o povo de Deus. Inclusive o meu pai é devotíssimo de São Judas. Importa que esses dois homens, chamados por Cristo, foram feitos pelo próprio Cristo apóstolos, diferente de discípulos. O discípulo é aquele que segue a Jesus e procura servi-lo. O apóstolo é aquele que perpetua a ação de Jesus no mundo. Por isso, todos nós somos discípulos. Alguns dos discípulos são feitos apóstolos. Essa semana, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, ordenou como Papa o seu primeiro bispo. Foi lá na Basílica de São Pedro e, de fato, é algo arrepiante. É algo arrepiante quando você vê o sucessor do apóstolo Pedro ordenando um outro apóstolo. E ali é inevitável que a gente entre num túnel do tempo, e veja se a gente vai colocando a mão na cabeça de um bispo, põe a mão na cabeça do outro. Por exemplo, o nosso bispo Dom João Gilberto fizeram uma linha do tempo da sucessão apostólica dele. E ele foi descobrir que ele, nesses 2000 anos, ele sucede da linha direta de São Mateus, apóstolo e evangelista. Ou seja,
Nós somos membros da família de Deus, não de uma família de alguém que se intitulou apóstolo, mas desta família formada por Cristo, fundada por Cristo, aos quais apenas o Cristo deu o nome de apóstolos. Tanto que com a morte do último apóstolo, nenhum outro bispo recebeu o nome de apóstolo. São sucessores dos apóstolos. Hoje, nessa confusão que vive a vida religiosa do nosso povo, o fulano aqui, a fulana ali, eles vão se dando os nomes, né? Eles vão se dando os nomes. Eu sou apóstolo fulano. Eu sou apóstola ciclana. Cuidado, cuidado. Só Cristo tem o poder de dar o nome de apóstolo para alguém e mais ninguém. A igreja concede a sucessão apostólica, mas ninguém vai olhar para Dom João e falar assim: o apóstolo João Gilberto. Não, Dom João Gilberto, sucessor dos apóstolos. E nós, pelo batismo, somos integrados nessa família, somos integrados nessa família de Deus que é a igreja, fundada pelo Cristo Jesus, com alicerce muito firme. A pedra principal da igreja é Cristo, e no alicerce dessa igreja, que tem como pedra angular, pedra principal Cristo, estão aí os 12 apóstolos. Quantas vezes nós vamos encontrar, sobretudo no Apocalipse, ao falar do templo da Nova Jerusalém no céu, as 12 colunas, e em cima de cada coluna, o nome dos apóstolos do Cordeiro. Ou seja, a nossa igreja é una, não existe outra. Ela é santa por causa do seu fundador, é santa porque Cristo santificou a igreja. Ela é católica, é presente no mundo inteiro. Ela é romana, porque foi em Roma que os 2 principais apóstolos selaram seu martírio, São Pedro e São Paulo. Mas a nossa igreja é também apostólica. E tudo aquilo que nós temos hoje na igreja, nós devemos aos apóstolos. Se hoje nós temos a Sagrada Escritura chegou até nós por causa dos apóstolos. Se nós temos a Santíssima Eucaristia e com ela os demais sacramentos, foi pela sucessão apostólica. Se nós temos a igreja presente no mundo inteiro, como disse bem o Salmo responsorial, o seu som ressoa e se espalha por toda a terra. Se a palavra da verdade, a palavra do Evangelho chegou aos 5 continentes, e como diria um bispo da Espanha, Monsenhor Munilla, e também vai atingindo o 6º continente, que é a internet, se a palavra de Deus vai se expandindo, é graças ao ministério apostólico. É graças ao ministério apostólico. Uai, padre, os bispos são sucessores dos apóstolos. E a gente faz o que nessa família? Nós somos os colaboradores dos bispos. Vejam que esta multidão, diz o Evangelho, se reúne para ouvir Jesus e ser curado das suas doenças. Os apóstolos, ordenados, consagrados por Jesus, também precisarão dos seus colaboradores. Basta nós olharmos nos escritos de São Paulo, basta olharmos os Atos dos Apóstolos, quanta gente que os apóstolos vão chamando para colaborar com eles. Por isso surgem também nós, os presbíteros, que fazemos as vezes do bispo em cada paróquia. Por isso surgem os diáconos, para estarem ao serviço da liturgia e da caridade, ligados diretamente ao bispo. Por isso existem os leigos, que unidos aos presbíteros e nós todos unidos ao nosso bispo, vamos dar a nossa vida para que o som da palavra de Deus ressoe e se espalhe em toda a terra. Então não basta eu bater no peito e dizer eu sou da família de Deus. Não basta eu dizer eu pertenço à igreja que tem a sucessão apostólica. A pergunta que eu faço a você e também me faço é se você vive como verdadeiro discípulo. Eu vivo, me prove.
Você colabora com Dom João Gilberto na obra da evangelização dessa diocese de Lins? Se você não colabora com ele, você não é discípulo. Se eu, como padre desta diocese, você que me ouve e que porventura pertence a outra diocese, pense aí no seu bispo. Eu, como presbítero, como sacerdote, preciso estar em comunhão com o meu bispo e colaborar com ele, derramar o meu sangue, se for preciso, para cooperar com o pastoreio do bispo, porque ele não consegue estar nas 46, 47 paróquias que a nossa diocese tem. E por isso, o meu ministério é extensão do ministério do bispo. A igreja é una até nesse ponto. Não basta eu dizer que eu sou um discípulo de Jesus, se eu não estou em comunhão com a igreja. Se eu não estou em comunhão com a igreja. Eu vou fazer meu próprio caminho porque eu não preciso. Então me devolva a sua Bíblia. Ela não lhe pertence. A Bíblia é da igreja. Ela não caiu com um zíper encadernada do céu. Mas eu quero porque naquele outro grupo religioso eles vão daqui, vão de lá, vão daqui, vão de lá e a coisa funciona. Cuidado. Tem um ditado em latim que diz assim: Magnum passum sed extra via. Você pode dar grandes passos, mas fora do caminho você não chega no destino certo. Você pode avançar muito, mas sem a sucessão apostólica, a palavra de Deus não fará sentido na sua vida. Sem a sucessão apostólica, você não se alimentará do pão do céu que é Jesus Cristo. Sem a sucessão apostólica, você não receberá o sacramento do perdão dos pecados. Sem a sucessão apostólica, e a gente poderia fazer uma lista imensa. Por isso, para além das devoções a São Judas Tadeu, o santo das causas urgentes, além da devoção quase que apagada, mas importante, para com São Simão o Zelota, em cada festa dos apóstolos, é a festa da família de Deus, é celebrar a nossa família e é reafirmar o nosso desejo de viver e morrer como filhos, como membros desta igreja una, santa, católica, apostólica, romana, unidos ao Papa, aos bispos em comunhão com ele. E essa família tem mãe, é Maria. Maria, que é a mãe da cabeça da igreja, que é Cristo, se torna também mãe dos membros. Não vou eu aqui enumerar todos os títulos que Maria recebe. Tão querida é, tão querida é. Assim como é a Eucaristia, o sol dos sacramentos, entre o coro dos santos é Maria, a rainha deles. E por isso é também rainha dos apóstolos, é mãe da igreja, é mãe missionária, mãe da palavra de Deus, mãe da unidade, mãe da Eucaristia, mãe da reconciliação. Que essa Virgem Maria, mãe do fundador, mãe de Cristo Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ela que é mãe dele, que é a cabeça da igreja, que ela nos faça sentir em cada momento da nossa vida o seu amor de mãe. A maternidade de Maria não é presa à cabeça. A maternidade de Maria se manifesta em cada membro da igreja. Na escola de Maria, que vocês e eu sejamos verdadeiros colaboradores dos sucessores dos apóstolos, para que no Evangelho, na palavra, na Eucaristia, na missão, vocês e eu possamos colaborar para que a graça e o amor de Cristo se espalhe em toda a terra e chegue ao coração de cada homem e de cada mulher. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.